Bom dia, pessoal do sétimo ano. Nós vamos a correção da aula aqui, né? Agora nós vamos lá para a página 318 a 323. Vamos falar das grandezas e regra de 3. Primeiro das grandezas, né? Na página 320. Das grandezas proporcionais, né? As grandezas proporcionais é aquela que ele diz que grandeza é tudo que pode ser medido, né? Ou contado. Essa medição e contagem tem as grandezas proporcionais, que ela pode ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá certo? Vamos ver os dois casos. Primeiro vamos ver as grandezas diretamente proporcionais. As grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão dos valores da segunda grandeza. Como é isso? Por exemplo, você compra um caderno por R$ 2. A proporção aumentou, dobrou o número de cadernos para 2, vai dobrar o preço para R$ 4. Triplicou, o preço vai ficar 3 vezes, R$ 6. Então, um caderno custa R$ 2, 2 custa 4, 3 custa 6, aí são as grandezas diretamente proporcionais. Quando uma coluna aumenta, o valor aumenta, duplica, o outro também vai duplicar. Quadruplica, o outro vai também quadruplicar. Aí são as grandezas diretamente proporcionais. E que a razão vai ser a mesma, né? Que a razão vai ser a mesma. Nós temos também a grandeza inversamente proporcionais. Vamos rever agora duas grandezas, agora inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma, a outra diminui, né? Por exemplo, tempo. Geralmente tempo, né? Tempo e distância, né? Tempo e distância. O tempo e massa de ferro, né? Tempo e distância, vamos lá. Distância é melhor para você entender, Tempo e distância. Em 5 horas eu percorro, digamos, em 5 horas eu percorro 500 quilômetros. 500 quilômetros em 5 horas no automóvel. Em 10 horas, eu vou percorrer mais ou menos, vou percorrer a metade, né? Vai ser 250, vai ser mais rápido, né? Tá certo? Então vai aumentando uma a outra, vai diminuindo. Em 20 horas, em 20 horas já vai cair, né? Então já vai cair aqui para 25, tá certo? E aí vai, diminuindo, aumentando uma coluna e diminuindo a outra. Veja que é inversamente, aumentou a primeira, diminui a segunda. Aumentou a segunda, diminui a primeira e vice-versa, né? Então, já diretamente aumentou a primeira, aumenta a segunda. Aumentou o primeiro valor, aumenta o segundo valor. Então vai ser sempre assim, aumentando a velocidade, diminui o tempo, né? Aumentando a velocidade, diminui o tempo. Eu tenho uma velocidade de 5 metros por segundo, meu tempo foi, né? Foi de 200, né? Certo? Você tem a velocidade. Agora vamos ver, velocidade e tempo. 5 metros por segundo, Minha velocidade é de 5 metros por segundo, eu realizo esse 200 segundos. Se aumentar a minha velocidade para 8 metros por segundo, aumentou a velocidade, aqui vai diminuir para 125, entendeu? Ser 200 dividido por 8. Se aumentar a minha velocidade para 10 metros por segundo, aqui ainda vai diminuir mais, vai ficar em 100. E assim, veja que aumenta um, diminui o outro. Aumenta o primeiro número, diminui o segundo. As grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos prosseguir com essas grandezas inversamente proporcionais. Dando continuidade aqui, gente, nós temos aí esses exemplos aqui. Então ele diz que duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso, né, da razão entre os valores da segunda grandeza. E aqui na página 323, nós temos aqui, né, o tipo de observação. Cuidado, né? Tem aí. Cuidado, né? Esse cuidado diz o seguinte: há situações em que não há proporcionalidade direta nem inversa, nem diretamente nem inversamente proporcional
entre grandezas. Por exemplo, ó, um aluno com 10 anos tem, ó, um exemplo aqui, ó, que não são grandezas nem direta nem inversamente. Ó. Um aluno com 10 anos, digamos que ele tenha 1,50 m, né? Ó. Com 20 anos, isso não quer dizer que ele vai dobrar isso aqui para 3 metros de altura, né? Com 30 anos, isso aqui não quer dizer que ele vai triplicar, ele vai ter 9 metros de altura e assim sucessivamente. Então aqui, ó, aqui é grandezas, né? Ó. Aí não há grandezas, né? Então não há grandeza nesse caso aí, tá certo? Então não tem grandeza, porque não tem uma relação, ó. O jogador fez 10 cestas de 3 pontos, né? Ó. Um jogador ele fez 3 cestas de 10 cestas de 3 pontos, ele fez 30 pontos. Não quer dizer que dois jogadores vai fazer 30 cestas de 3 pontos para ser 90. Não quer dizer que 3 jogadores vai fazer, né, ó, o triplo é 90 cestas de 3 pontos, que dá 270 cestas. Quer dizer, aí não há uma proporcionalidade, nem é direto e nem é inversamente proporcional. Estou ganhando espaço aqui, eu vou apagar aqui para passar uma atividade, viu, gente? Vou ganhar logo espaço, pegar o embalo e passar uma atividade sobre essa primeira parte aqui de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, para a gente na próxima aula entrar na regra de 3, para a gente poder entender o que é regra de 3. A gente tem que entender a proporcionalidade, tanto ela diretamente como ela inversamente, né? Tem que entender as duas situações, a proporcionalidade diretamente ou inversamente. Então veja bem isso daí. Então aí nessa página, na página seguinte, que é a página 300, né, ó, atividades, né, ó. Atividades, página 323. Então na 323 tem o exercício 1, que é uma parte nova, é um capítulo novo, né? Vamos fazer do exercício 1 ao exercício 4, do 1 ao 4. Então, ó, todos vocês aí do sério vai ler com calma, volta, lê quando você tiver, assiste a aula vídeo, volte aqui, faça uma leitura, né, para poder chegar nessa parte aí, entendeu? Porque aqui, ó, no exercício 1, diz, em cada item, classifica as grandezas envolvidas em diretamente ou inversamente proporcionais. Você vai ler e vai classificar dizendo se ela é diretamente ou se é inversamente proporcional. Por exemplo, ó, distância entre duas cidades e o tempo gasto no deslocamento entre elas. Ó, distância e tempo. Né? Ó, distância e tempo. Quando se aumenta o tempo, se diminui a distância, né? Quando diminui o tempo, ó, a distância aumenta. É assim, é inverso, né? Então você vai dizer se essa grandeza aí é diretamente ou se é inversamente proporcional. Então faça bem essas atividades, capriche nas atividades, veja a aula vídeo, veja as páginas do conteúdo, para a gente entender esse exercício do 1 ao 4, para na próxima aula a gente começar a regra de 3 simples, né, que é a parte que depende desse conhecimento aqui das grandezas diretamente e das grandezas inversamente proporcionais. Então fique com Deus e boas atividades.